Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez em ao teu encontro nesta quinta-feira, 12ª semana do tempo comum. Te convido a começar o seu dia mais uma vez, olhando para dentro de você, identificando os pontos de luzes. Quais são as luzes que está em você? Identifique estas luzes e veja o quanto é bom viver de luz. Permita que estas luzes te clareiem cada vez mais. Acompanhe a sua respiração consciente. A tua respiração consciente te traz para o estado de presença, para o momento presente. Por isso, vibra em ti esta presença de Deus. Inspire e acolha em ti Deus. Meditemos o texto que nos é dado nesse dia, Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. A sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez, Jesus nos aponta caminhos de vida. Continuamos no contexto do Sermão da Montanha. E aqui, dirigindo Jesus aos seus discípulos e à multidão, ele nos convida a caminhar linearmente, seguindo os caminhos que ele nos aponta. Primeiro nos diz que nem todo aquele que se dirige a ele, dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Especialmente quando nós pedimos apenas de maneira oportunista, e quando esse nosso pedido diverge daquilo que fazemos, dos nossos atos. E eis então que Jesus vai dizer:
Não foi em teu nome, quando esses que rezam a ele dizem, não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Jamais os conheci, vai dizer Jesus. A nossa oração feita com fé, e quando esta fé coincide com as nossas práticas, não tem como o coração de Deus não amolecer. Agora, quando o nosso coração está cheio de tantos interesses que não combinam com Deus, não tem como sermos atendidos em nossas orações. Portanto, nossas orações são atendidas à medida que, sim, confiamos nele. Sim, o que fazemos lhe agrada. Sim, a nossa prática corresponde com a sua prática. Aí sim, não tem como Deus não vinha nos escutar. E aí a segunda parte do texto, Jesus vai dizer, falar justamente das nossas práticas. Quando diz que aqueles que ouvem sua palavra e correspondem com esta palavra, põem em prática, este demonstra juízo, fidelidade. Por isso ele vai dizer, é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Vem a chuva, as tempestades, mas a casa permanece intacta, porque foi construída sobre a rocha. Já aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas resistem em pôr em prática, vai confirmar Jesus, é semelhante àqueles que constroem sua casa sobre a areia. Qualquer vento arrasta, qualquer enxurrada leva junto esta casa. Onde está construída, amados e amadas, a nossa casa? O texto termina dizendo que aquela multidão ficou admirada. A admiração não era pela beleza das palavras de Jesus apenas. A admiração era por causa ou porque as ações de Jesus condiziam com as palavras que lhe dirigiam. Sim, Jesus nunca falou daquilo que antes ele não havia experimentado. Tudo o que falou Jesus, ele já tinha experimentado, vivenciado. Dai-nos, Senhor, a graça de pôr em prática a tua palavra e tudo aquilo que falarmos, sermos capazes de exercer, de pôr em prática de fato. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.